Eu comprei uma nova ação para minha carteira. E eu já adianto aqui para vocês que essa nova ação que eu comprei não é nenhum consenso, não é nenhuma queridinha do mercado, muito pelo contrário, é uma ação que muita gente não gosta, muita gente torce o nariz, mas para mim, através das minhas análises, é uma empresa que está bastante descontada e pode trazer um retorno já no curto médio prazo. E nesse vídeo aqui, obviamente, eu vou te contar qual é essa ação e também vou explicar o racional do porquê eu investi nessa empresa. Então, como de costume, assiste o vídeo até o final e também para ajudar o canal a crescer cada vez mais, deixa a tua inscrição, te inscreve aí e também deixa o like aqui no vídeo. Como eu já falei, essa empresa nova que eu comprei não é nenhuma queridinha, mas é uma ação que na minha opinião está muito largada, está muito abandonada e está bastante descontada também. E é justamente esse o tipo de ação que eu gosto de comprar. Aquelas ações que ninguém quer, ninguém gosta, mas que estão muito descontadas e estão mostrando uma melhora na sua operação. Foi exatamente isso que eu fiz quando eu comprei a Ambipar lá atrás. Ninguém queria a Ambipar, todo mundo dizia que a empresa não valia nada, que ia quebrar, e a Ambipar trouxe um ganho muito grande para minha carteira. Há poucos dias atrás, eu zerei a minha posição em Ambipar com um ganho estratosférico e é justamente uma parte desse lucro que eu vou usar para comprar essa nova empresa para minha carteira. Essa nova empresa que eu comprei é a Multi, mais conhecida como Multilaser. Eu acredito que quase todo mundo já viu ou teve algum produto da Multilaser. A Multilaser é uma empresa que importa, produz e distribui uma série de produtos, principalmente eletroeletrônicos. A Multilaser vende de pendrive até moto elétrica, passando por celular, smartphone, tablet, notebook, air fryer, torradeira, enfim, a Multilaser vende uma penca de produtos. Como dá para ver aqui na imagem, a Multilaser possui as suas marcas próprias, como a Atrio, a Watts e entre outras. E também a companhia possui a licença para operar, para distribuir marcas estrangeiras aqui no Brasil, como é o caso da Toshiba, da Razer e da ZTE. Grande parte dos produtos que a Multilaser vende, ela importa da China, ela tem fornecedores na China, ela traz aqui para o Brasil, para a Zona Franca de Manaus, faz algum ajuste ali, monta algum pedaço, depois ela leva para Extrema em Minas Gerais e de Extrema ela distribui para o Brasil inteiro. Exatamente como está aparecendo aqui no mapa. O negócio da Multilaser ele gira em torno da China, a Zona Franca de Manaus e de Extrema. E por que esses três lugares são tão importantes? Primeiramente, porque comprando artigos tecnológicos, eletroeletrônicos da China, a Multilaser consegue comprar por preços muito baratos. Depois, trazendo para a Zona Franca de Manaus, fazendo algum tipo de manufatura, produzindo alguma coisa, ajeitando alguma coisa, ela tem uma série de benefícios fiscais que são muito importantes. E depois disso também, levando para a Extrema e distribuindo a partir de Extrema, a empresa também tem uma série de outros benefícios fiscais. E todo esse processo produtivo da Multilaser é muito eficiente, justamente porque comprando da China, ela consegue comprar produtos de boa qualidade a um preço bem descontado e trazendo aqui para Manaus e para Extrema em Minas Gerais, a companhia tem uma série de benefícios fiscais que deixam esses produtos ainda mais baratos do que os seus concorrentes de mesma prateleira. Então, claramente, o negócio da Multi não é ser um business de marca, objeto de desejo pelos consumidores, mas sim apresentar um bom custo-benefício e ter uma gama muito grande de produtos que acaba atendendo todo e qualquer tipo de consumidor. A Multi é um caso muito interessante de crescimento aqui no Brasil. Quando a empresa foi fundada lá em 1987, a Multi vendia apenas cartuchos para a impressora. No entanto, depois que o Alexandre, que é o atual CEO da companhia, assumiu a empresa depois da morte precoce do pai dele, a companhia entrou numa espiral de crescimento. Como dá para ver aqui nesse gráfico, a receita líquida da Multilaser tem um CAGR, um crescimento médio anual, na casa de 21,9%, o que é um crescimento muito interessante. E foi justamente para financiar ainda mais crescimento que a Multilaser fez o seu IPO em 2021 e levantou mais ou menos 2 bilhões de reais. E de fato, desde o IPO, a Multilaser vem crescendo bastante.
Inclusive, ali nos anos de 21 e 22, a empresa teve os melhores anos da sua história. No entanto, esses anos muito bons acabaram se mostrando uma grande armadilha para a Multilaser. E é justamente por ter caído nessa armadilha que a Multilaser está hoje com resultados muito ruins e a ação da companhia simplesmente derreteu nos últimos 2 anos. O que aconteceu foi o seguinte, eu não sei se todo mundo lembra, mas há pouco tempo atrás tinha uma tal de pandemia por aí. Naquela época, com todo mundo em casa, a demanda por eletroeletrônicos disparou. Todo mundo queria comprar uma webcam para fazer reunião online, todo mundo queria um computador melhor, todo mundo estava querendo montar home office e tudo mais. Com isso, nesses anos de pandemia, a Multilaser teve um crescimento muito grande na sua receita. E tendo em vista toda essa demanda que só crescia, a Multilaser foi lá e importou muitos produtos da China, ficando com um estoque muito grande, justamente porque naquela época a companhia acreditava que a demanda iria continuar aquecida. E aqui certamente vocês vão lembrar, na época da pandemia, o preço dos eletroeletrônicos estava muito alto. Nós tínhamos uma série de problemas na cadeia de produção, faltava semicondutor e o preço foi lá para as alturas. Além disso, o preço do frete marítimo também estava muito grande. Tinham poucos navios vindo da China e a demanda por produtos estava enorme. Por conta de tudo isso, a Multilaser acabou montando um estoque muito grande a preços mais elevados. No entanto, a Multi não contava que a pandemia iria acabar como acabou e nós teríamos uma inflação muito forte e uma elevação muito brusca nos juros aqui no Brasil. Nesse cenário de inflação e juros altos, obviamente, o consumo das famílias acaba se retraindo bastante, simplesmente porque o dinheiro fica muito mais caro. Então, naturalmente, as pessoas começaram a comprar muito menos por conta desse fator econômico e também muita gente já tinha comprado, já tinha adiantado muitas compras de eletroeletrônicos e não precisariam por um bom tempo. E nesse cenário de demanda muito mais fraca, a Multi foi pega no contrapé, tendo um estoque muito grande. Claramente, houve um erro grave na gestão de estoque e na estratégia da companhia, até porque esses produtos que a Multilaser vende são praticamente perecíveis. O pendrive, o tablet do ano passado já está muito obsoleto com relação ao tablet desse ano. A mesma coisa para o celular, computador e etc. E por conta dessa decisão equivocada, a Multilaser passou os últimos 2 anos apenas se livrando desse estoque excedente. E para fazer isso, obviamente, a companhia teve que vender muitos produtos com descontos muito grandes, alguns próximos ao preço de custo ou até mesmo abaixo do preço de custo. Isso obviamente bateu muito no balanço da empresa. Se nós olharmos para os últimos 2 anos da Multi, são anos de EBITDA negativo, prejuízo líquido e margens negativas. E aí com certeza muita gente deve estar perguntando: o que tu quer fazer com uma empresa que tem esses resultados nos últimos 2 anos? E a resposta é muito simples, eu não posso perpetuar esses últimos 2 anos. Olhando aqui para o histórico da companhia, historicamente a Multi é uma empresa que tem um retorno sobre o patrimônio líquido, um ROI, muito interessante, na casa dos 20%. Além disso, também historicamente, a companhia sempre apresentou lucro líquido e margem líquida positiva na casa de 11%. Inclusive, a Multilaser é um case muito interessante de empresa que cresceu sendo financiada pela própria geração de caixa, sem precisar se endividar muito, sem precisar de um private equity ou coisa do tipo. E olhando para o futuro da companhia e olhando para frente, a gente vê que claramente a Multi está tendo sucesso na sua estratégia de diminuir os estoques. Portanto, esse fantasma de ter muito estoque acumulado está ficando para trás. Isso fica muito claro quando a gente olha o resultado do primeiro trimestre de 2024. No primeiro trimestre desse ano, a companhia ainda apresentou margem EBITDA e EBITDA negativos, mas como dá para ver aqui na imagem, esses números foram muito menores do que nos outros trimestres. Por conta disso, eu acredito que no segundo trimestre desse ano, que vai ser divulgado no dia 15 de agosto, a companhia já vai apresentar um EBITDA e uma margem EBITDA positivos. E a partir daí, eu acredito que a tendência é a empresa voltar a crescer os seus resultados, voltar a mostrar margens maiores e, consequentemente, lucros também maiores.
E com isso realmente acontecendo, na minha opinião, a precificação da companhia está completamente equivocada. Mas antes de mostrar as minhas contas do porquê eu acredito que o preço da Multi está errado, deixa eu te lembrar de algo muito importante. Eu quero te lembrar que você pode ter a minha ajuda para tocar os teus investimentos. Conferindo os links que estão aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo, você vai encontrar o link para minha assessoria de investimentos e para minha mentoria individual. A assessoria de investimentos é exclusiva para aqueles investidores que têm um patrimônio a partir de R$300 mil investidos. Já a mentoria individual é livre para qualquer um sem restrição. Portanto, dá uma olhada, vê qual das duas opções se encaixa melhor para você, clica no link, preenche o formulário que eu mesmo entro em contato para a gente conversar melhor e acertar todos os detalhes. Atualmente, a Multilaser negocia a metade do seu valor patrimonial. E quando a gente olha para o patrimônio líquido da companhia, em grande parte, esse patrimônio líquido é composto por recebíveis e por estoques. Ou seja, é um patrimônio líquido facilmente liquidável. Não é aquele patrimônio líquido inflado que lá dentro muitas vezes tem um precatório ou algo do tipo que é difícil virar dinheiro. E apesar de negociar a metade do patrimonial, a Multi não é uma empresa que queima caixa, muito pelo contrário, a Multi segue gerando caixa. Inclusive, se nós olharmos aqui, dá para ver claramente que a companhia tem uma posição de caixa muito tranquila e inclusive é uma empresa caixa líquido, ou seja, tem mais caixa do que dívida. E quando a gente faz algumas projeções muito simples, dá para entender o quanto essa companhia está descontada. Por exemplo, a Multi chegou a fazer quase 5 bilhões de receita lá no auge da pandemia. Mas vamos imaginar que depois de todo esse crescimento que a empresa teve, que no normalizado ela vai ter uma receita na casa de 3,5 bi. E como eu já mostrei anteriormente, a média de margem da Multilaser, tirando esses anos que foram muito ruins, é na casa de 11,7%. Mas vamos imaginar aqui uma margem líquida de 10%. Isso daria um lucro de 350 milhões de reais por ano. Hoje, a Multi tem um valor de mercado de 1,6 bi. Portanto, com esse valor de mercado, tendo um lucro de 350 milhões de reais por ano, a Multi estaria negociando a 4,5 vezes preço-lucro. O que para mim é um patamar muito descontado, principalmente quando a gente leva em consideração que é uma companhia geradora de caixa, que não tem dívida, é caixa líquido, que tem um bom histórico de retorno sobre o patrimônio líquido e que também certamente seguirá crescendo. Até porque, como dá para ver aqui nesse gráfico, nós estamos atualmente em um momento do Brasil onde o número de pessoas empregadas e a massa salarial estão em alta. Um cenário como esse certamente é muito benéfico para o consumo, para o varejo como um todo. Ainda mais se nós colocarmos na conta que o juro pode voltar a cair a partir de 2025, chegando num patamar de 9,5%, 9%. Portanto, a Multi me parece uma daquelas empresas que certamente errou bastante, as ações caíram com razão, mas a companhia ficou completamente largada e o pior já ficou para trás. Obviamente que o modelo de negócio da Multi não é o melhor modelo de negócio do mundo, não é aquela coisa que brilha os olhos e tampouco é uma empresa que eu quero carregar para os próximos 10, 15, 30 anos. Mas também a Multi não é uma empresa péssima, não é uma empresa falida que deveria estar valendo metade do patrimonial. Como eu sempre costumo dizer, é sempre uma questão de preço e assimetria. E na minha opinião, o preço da Multi está muito descontado e a assimetria é muito favorável para quem comprar as ações da companhia. Mas e você? Me manda aqui nos comentários. Gosta da Multi? Não gosta? Prefere outra empresa? Enfim, fica à vontade para mandar o que quiser. E por fim, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e de compartilhar esse vídeo com todo aquele amigo ou familiar que você acredita que pode se interessar pelas ações da Multi. Então é isso, pessoal. Desculpa pela minha voz, ainda estou voltando de uma gripe, mas logo logo estou 100%. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.